Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Bora melhorar aí o seu dia só com boas notícias, isso é bom, né? Então olha só como o programa de hoje está imperdível. Junho é um mês dedicado ao meio ambiente e a gente preparou uma matéria incrível sobre sustentabilidade para você. E você vai ver também, hein? E no Conexão Social, muita informação que com certeza vai mudar aí a sua vida, apresentado pela presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. E no Descomplica Ressoar, dicas e tendências de estilo para o outono e inverno, com o consultor de moda Gustavo Sarti. Tudo isso e muito mais você só vê aqui, hein, no programa Ressoar. Junho é um mês dedicado à conscientização ambiental. É muito importante diminuirmos os prejuízos sofridos no meio ambiente. Então dá só uma olhada nessa matéria que está bem especial. O Junho Verde tem como objetivo educar e mobilizar as pessoas em prol do meio ambiente. No 50º aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5 de junho, o tema escolhido pela ONU para conscientizar nações de todo o planeta foram as soluções contra a poluição plástica. Em uma pesquisa realizada, apenas 15% dos plásticos são destinados à reciclagem e menos de 9% são de fato reciclados. Ao longo dos anos, o meio ambiente vem sofrendo com a degradação ambiental, a perda da fauna e flora, a extinção de animais e, como consequência, um aumento dos efeitos climáticos. Também o descarte inadequado do lixo, a poluição dos rios, mares e a poluição do ar são fatores que afetam o meio ambiente e que percebemos no nosso dia a dia, principalmente quando há inúmeros alagamentos devido às chuvas. Hoje no Brasil, quase 100% das latinhas, tanto de refrigerante quanto de cerveja, são recicladas. Por quê? Porque tem valor a latinha. Então as pessoas pegam aquilo, muitas vezes até para poder comprar comida e vendem. Eu acho que o plástico deveria ir na mesma direção. Não é possível que grandes multinacionais de bebida continuem fazendo no plástico, como se elas não tivessem nenhuma responsabilidade por aquela garrafinha que vai depois lá. Então talvez a gente teria que implantar aqui a chamada logística reversa. O que é isso? Eu vendo, mas eu sou obrigado a pegar a embalagem de volta e dar um tratamento dela para que ela não fique atingindo o meio ambiente. Quando a gente se engaja na sustentabilidade, ela é hoje uma forma de vida. Ela é um desejo, é um ideal que a gente tem. Porque a gente percebe o seguinte, com sustentabilidade, a gente favorece a todo mundo e a gente favorece também o planeta. Eu comecei a mexer com isso, não foi aqui na minha casa, foi num sítio que eu tenho na região de Mogi das Cruzes, onde eu comecei a aprender lá a separar o lixo, a tratar o esgoto, não permitir que o esgoto fosse jogado na rua. E as lições que eu aprendi lá, nós aplicamos aqui na minha casa, aqui no centro de São Paulo. O sítio de Heródoto conta com uma casa de portas, janelas e telhados 100% ecológicos, paredes de pedras e tijolos especiais. Os móveis são de madeiras de demolição, com aquecimento solar da piscina e casa abastecida pela água da fonte nascente, no coração da Mata Atlântica, que abastece também as piscinas no ponto mais alto do jardim. Fogão a lenha, que ao acender, aquece os chuveiros e torneiras da casa. Queria convidar vocês então para dar uma voltinha comigo aqui na minha casa. Essa aqui é a nossa sala principal da minha casa e aqui tem então a sala de jantar. Aqui tem uma pequena contribuição que eu queria dizer para vocês, é o seguinte, uma parte desses objetos que estão aqui colocados foram comprados já reciclados. Então, uma boa parte deles não vieram de lojas sim, mas vieram de locais onde as pessoas estão reciclando. Quer dar um exemplo? Está vendo aquele espelho ali? Esse espelho é de um navio que afundou no Porto de Santos. É um espelho que eu vi numa pequena lojinha aí da Avenida São João, aqui de São Paulo. E ele foi aproveitado, em vez de ser quebrado, ele está colocado aí e a gente acha que é muito bonito.
Mas a minha casa não é só o local onde eu descanso. Minha casa é o local também onde eu trabalho. Aqui, olha, está a minha luz e aqui está o laptop da Record News. Né? Já visto que eu trabalho lá. Então, à noite, eu participo lá do jornal e eu entro por Skype a partir desse laptop que pertence à Record também. Olá, amigos, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui na Record News. E olha, hoje eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A notícia é o seguinte: o governo retirou o imposto das passagens aéreas. Significa, portanto, que vai ficar mais barato você viajar de avião. Para cá, queria mostrar para vocês o seguinte. Vou mostrar a cozinha para vocês primeiro. Olha, a gente procura então, aqui é a parte da lavanderia, a gente separa o lixo e colocamos o lixo ali, né? E como nós temos um sítio, a gente tem facilidade com outras coisas e tal, que geralmente vem do sítio para cá. Então, por exemplo, a mandioca veio do sítio, algumas frutas vêm do sítio, tudo mais. A partir de toda a preocupação com o meio ambiente, empresas brasileiras também estão criando ações para reduzir os impactos ambientais no planeta, como a Maped Brasil. Com um projeto de reciclagem em parceria com uma rede de escolas em São Paulo e a TerraCycle, recolhe itens escolares para reciclagem e logística reversa. Esse projeto surgiu da própria missão corporativa da Maped. Essa missão é gerar ou contribuir para uma geração futura, para a formação de gerações futuras. Isso se faz através do desenvolvimento de produtos muito criativos, muito interessantes, que contribuem para o processo educativo, mas também se faz através de campanhas que ajudem na conscientização da preservação do meio ambiente. Nossa empresa, evidentemente, produz produtos em plástico e metal e isso é colocado no mercado. Então nós geramos parcerias com escolas ou com instituições que nos ajudem a fazer esse material retornar. Então esse é um projeto concreto, né, feito com as crianças e com escolas. Então ele consiste em uma campanha criada com um personagem, um apedino, né, que possibilita recolhermos todos os materiais escolares, não só da Maped, mas de qualquer marca, materiais que seriam descartados ou que já foram utilizados, iriam para o lixo, iriam para aterros sanitários, e nós trazemos para cá, para esse personagem que é lúdico, é muito divertido, incentivando a criançada, de fato, a poluir menos o meio ambiente. O programa ele começou, na verdade, com uma iniciativa de conscientizar, né, as crianças a terem uma atitude mais responsável na medida que elas forem construindo os seus valores baseado num programa que dê sustentabilidade para que elas entendam o quanto é importante, né, a reciclagem aliada a programas de engajamento social, como é o nosso programa de reciclagem, né? Isso vai fazer com que elas no futuro sejam adultos melhores. O intuito é fazer com que as escolas tenham o menor esforço de gerenciamento possível. Então, portanto, a gente contratou um parceiro, que é a TerraCycle, para fazer toda a gestão desse programa, a coleta, o reprocessamento, a resignação desses materiais coletados em ferramentas de aprendizado no futuro. A responsabilidade da TerraCycle nesse projeto é justamente fazer a logística reversa, ou seja, trabalhar na coleta com as escolas, né, com todos os participantes, e fazer a reciclagem de todos os materiais que são enviados. Quando a gente fala de reciclagem, isso significa o processamento de todos os itens que foram enviados. Então, a primeira parte é a gente fazer a trituração do material, ou seja, moer para que eles fiquem em pedaços menores. Depois disso, a gente tem a parte de fusão, que é quando a gente faz o derretimento de todo o material plástico. E a última parte é a pelletização, que é quando a gente transforma esse material em grânulos plásticos. Esses grânulos a gente já chama de pellet e ela já é a matéria-prima reciclada para dar início aos produtos que vão ser feitos com esse material, que seriam produtos reciclados e que retornarão aqui para a escola. Podem ser itens que a própria escola utilize no dia a dia dentro da sala de aula, como apagadores ou apoiadores para as canetas, como em lixeiras, bancos, que aí ficariam mais nas áreas em comum. Ao final do programa, do ano letivo dessas crianças, toda a pontuação durante o programa que essas escolas conseguiram é revertido em uma premiação, onde a escola campeã, que mais coletar materiais resignados, faz uma doação direta a essa instituição de caridade. Então é um programa que alinha tanto a questão da reciclagem, né, a conscientização ambiental das crianças, e também a parte de engajamento social, né? Elas
de certa forma elas vão estar atuando, ajudando socialmente crianças menos favorecidas. Gostaria de dar uma pequena dica, que é o seguinte: eu acho que toda caminhada de 5.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então eu vejo 5.000 quilômetros, né, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Eu acho que nós precisamos ir nessa direção, nesse momento em que o planeta está ameaçado por várias coisas, entre elas o consumo excessivo de tudo que a gente faz, que contribui para o chamado aquecimento global, e a gente está vendo aí os problemas que estão acontecendo. Então que tal se nós todos dessemos o primeiro passo? Convido você. Sem dúvida, precisamos cuidar melhor do nosso planeta. É o lugar onde moramos, não é? É o nosso bem mais precioso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem aquele quadro que a gente gosta demais, o Conexão Social. Então não sai daí não, hein? Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta e já chegou a hora do nosso quadro preferido de entrevistas, o Conexão Social, comandado pela presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. Bora lá? Muito boa tarde, está começando mais um Conexão Social, o nosso quadro de histórias inspiradoras. E o nosso bate-papo de hoje será sobre inteligência emocional e uma história de superação emocionante. O nosso convidado é inimigo das limitações e não se deixa abalar pelos obstáculos da vida não, viu? Ele é treinador de inteligência emocional, palestrante, jornalista e é lógico que eu estou falando de Gilberto Oliveira, que eu tenho um imenso prazer de receber aqui hoje no nosso Conexão Social. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Que honra te receber, viu? Agradeço a Record, né, toda essa família da Record espalhada pelo Brasil e pelo mundo, e a vocês do Instituto Ressoar aqui também. Sim, a gente fica muito feliz. Quando eu conheci sua história, eu falei, a gente precisa contar essa história aqui. E a gente teve uma madrinha, né? A nossa querida Andréia, que a gente quer agradecer por ter feito essa ponte entre nós. E eu queria aqui que você começasse falando como é que é essa história de um nó de gravata te desafiar e ao mesmo tempo te inspirar. Conta um pouco sobre o Gilberto e sobre essa história. Eu sempre fui uma criança, né? Eu nasci numa família muito boa, em que os meus pais sempre me deram essa noção de que, apesar de eu ter nascido com uma deficiência, né, ser uma pessoa com deficiência, eles nunca me deixaram me abalar por isso. Sempre me trataram de uma maneira muito normal, assim, e sempre me colocando no fogo, né? Não deixando que eu fizesse disso um vitimismo, alguma coisa nesse sentido. E o nó da gravata, ele é um divisor de águas na minha vida, por quê? Porque desde pequeno você vai frequentando escola e isso acaba tendo inúmeras situações onde você acaba sendo exposto por crianças que às vezes fazem brincadeiras, né? Hoje é chamado de bullying, né? E aconteciam... eu era uma criança muito extrovertida, muito alegre, mas isso foi causando algumas feridinhas em mim. Quando eu vi o nó da gravata, que era o meu pai se trocando para ir trabalhar, eu falei assim, eu nunca vou fazer isso. Então foi mais uma pegada assim, nesse sentido de que é uma limitação.
E isso criou um gatilho em mim que gerou, assim, eu nunca vou ser um executivo de negócios. Eu nunca vou ser uma pessoa próspera nos negócios. Por quê? Porque na minha época, quando uma pessoa não conseguia colocar uma gravata, ela, consequentemente, não ia poder ser um executivo. Naquele tempo, hoje ainda, mas naquele tempo mais, as pessoas tinham que usar uma gravata para ser um executivo. Hoje você tem CEOs que andam de camiseta, calça rasgada, Sim. tênis e tá tudo certo. Na minha época, a maioria das pessoas, quando tinha um cargo mais elevado, elas usavam a gravata. Então, olha como um gatilho mental acaba atrapalhando você por uma coisa física. Eu não consigo Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 14 uns 14 para 15, vai. 13 para 14, por aí. E até essa idade, a mobilidade nas outras coisas, para você era mais tranquilo? Era. Ou com certa dificuldade? Eu sempre queria fazer as coisas. Então, se minha mãe tentasse me ajudar a colocar a camiseta, eu não deixava. Porque eu sempre falava, um dia eu posso não ter você para me ajudar. Um dia eu tenho que me virar sozinho. Então eu sempre tentava fazer com que eu fosse uma pessoa independente. Eu era muito alegre, muito extrovertido. Mas essas coisas, crianças falando algumas coisas, me dá uma mãozinha, eles brincavam com o meu problema. Né? Ele é isso, ele é aquilo. Então isso foi dando uma desestruturada nessa alegria. Eu comecei a segurar um pouco a minha mão, eu comecei a tentar colocar a mão para dentro do bolso, por causa que isso vai minando a pessoa, né? Sim. E eu palestro tanto sobre isso, justamente para que no ambiente empresarial você não tenha um profissional brilhante, mas que acabe sendo ofuscado porque vai estar sendo atingido por essas ofensas, por esses assédios. E né? Brilhante, como você falou, aqui mesmo na Record, até assim, a gente aproveita o momento até para parabenizar a Record, porque ela tem uma inclusão, além daquela que é por lei, sabe? A gente tem profissionais extraordinários, colegas extraordinários aqui com a gente, ocupando cargos importantes, que não se deixaram limitar também e que a empresa também olhou além disso, né? Sim. E que as empresas possam fazer isso também, porque tem pessoas extraordinárias que podem oferecer muito de si e não deixar qualquer, vamos dizer assim, uma deficiência ou até mesmo uma falta de mobilidade física atrapalhar, né? Sim. Como você disse, né? Eu sou palestrante, o foco meu maior é essa palestra, o Nó da Gravata, porque eu olhei meu pai pondo a gravata no banheiro e falei, eu nunca vou fazer isso. Então se criou um teto de limitação. E eu descobri que a gente pode ultrapassar esse teto e ir além ainda, conforme eu vou contar aqui depois para vocês. Então isso é o meu maior prazer, é tirar esse teto da cabeça das pessoas. Gilberto, não dou conta de fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não acho que eu estou capacitado, né? Deus, ele nunca chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Sim. Então isso já é um ponto para a gente pensar. Vai! Eu tenho a minha marca que se chama GO, G-O, que é Gilberto Oliveira. Mas a palavra em si, americana, né, em inglês, ela é vai, faz, começa a fazer. Depois que você começa, as coisas começam a aparecer. Mas tudo depende de uma ação. Eu nunca falo de motivação. Eu sempre falo de ação motiva. A tua ação motiva outras coisas. Que às vezes a gente não está motivado, né, Gilberto? Mas a gente precisa ter uma ação. É necessário, né? Depois, no caminhar, você vai vendo o resultado, aí sim vem a motivação. Exatamente. E assim, Ionice, a questão da inteligência emocional, por que eu fiquei tão apaixonado por isso? Porque um problema, não vou nem dizer problema, uma limitação física, ela não atrapalha em nada uma pessoa, por exemplo, no seu casamento. Uma limitação física não estraga o teu casamento. O que estraga é você ter uma descompensação emocional. O que pode prejudicar um profissional? Um profissional, ele não vai ser menos ou mais por causa de uma mancha no rosto, por causa de um olhinho mais fechado, um olhinho mais aberto. Um profissional, ele vai trazer problemas para a empresa
quando ele tiver uma questão de ordem emocional que não foi bem resolvida, não tem uma gestão dessa emoção. Ele pode se contrapor de uma maneira muito arrogante com o chefe, ele pode ser um cara muito nocivo para as pessoas. Quando você coloca esse cara num cargo de gestão, ele pode estraçalhar uma empresa. Então, quando você fala que... E a vida das outras pessoas também, emocionalmente, né? E isso é um potencializador, porque quando você não tem o teu emocional ajustado, você se torna um agente potencializador de desajuste de emocional de outras pessoas. Já percebeu isso? Porque quando você anda com uma pessoa que ela tem um emocional super equilibrado, controlado, isso vai causando ajustes. Quando você tem o contrário, você começa a causar desajustes e isso tem um potencial assim gigante, que você destrói assim, às vezes locais, às vezes geografias, às vezes nações, por causa de uma pessoa que não tem o emocional equilibrado. Eu sempre falo até aqui com o pessoal no Ressoar, quando a gente se reúne, eu falo, gente, nós erramos, todos nós, né? Até porque o dia que a gente tiver perfeito, tiver tudo ok, o Senhor nos recolhe. Verdade. Não é? Tá na hora, né? Tá na hora. E você fez isso de forma brilhante, porque você estava falando dos meninos que te criticavam e depois quando você se deparou com a sua primeira dificuldade, que foi ver o pai fazendo o nó da gravata. Então você não deixou aquelas críticas e teria motivo, porque com essa idade... Sim. Absorve mais, né? E 14 anos é um momento bem difícil na nossa vida, né? Para todos nós. O adolescente começa a deixar de ser criança e agora ele não sabe o que ele é de verdade, é um momento que as emoções estão muito bagunçadas e imagina com essa limitação que você tinha naquele momento e os outros te criticando, né? Aí você superou, foi a sua primeira superação. Queria que então você continuasse contando a sua história. A história do nó da gravata, ela é bonita porque quando a gente consegue uma coisa na vida que você tinha certeza absoluta na tua concepção que você não ia conseguir, isso abre um mar de oportunidades na tua vida. Porque a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer e você fala, não vou conseguir, não vou dar conta, você pensa, peraí, mas já teve um momento que eu achei que não fosse dar conta e eu dei e superei ainda mais a expectativa que eu tinha. Então agora esse problema aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou enfrentar e vai dar certo. Né? Eu posso até mostrar para você depois como é que foi essa questão do nó da gravata, se você quiser que eu mostre agora. Porque eu fui para frente do espelho. Quer que eu mostre agora? Quer mostrar agora? Pode mostrar. Eu fui para frente do espelho com a gravata e assim, no momento em que eu coloquei a gravata aqui no pescoço, ela já caiu, porque meu pai só tinha gravata de seda. Ah, meu Deus. E aí ela já caiu, eu falei, impossível, né? Já vi que já começou tudo errado. E quando a gravata cai no chão na minha palestra, é normal alguém querer pegar a gravata. É muito recorrente. Alguém querer ser solidário? Alguém que está na primeira fila, ela vai lá e já tenta pegar para mim. E eu falo, não. Os nossos sonhos, Eunice, nós é que temos que pegar no chão. Porque as pessoas... Puxa, muito forte. Jogam os nossos sonhos no chão. No chão. Puxa, reflexível, né? Quantas pessoas em casa que não tá com seus... Às vezes o seu sonho está no chão. E aí, a gente fala assim... Né? Vou esperar então alguém pegar o meu sonho no chão e me entregar. Mas de quem é o sonho? Não é seu? Então, se você tem um sonho, quem tem que cuidar desse sonho é você. Quem tem que pegar esse sonho no chão é você. Como se ele fosse um filho. E aí quando você pega esse sonho no chão, eu comecei. Só que isso é o que eu falo em todas as empresas que eu vou. Na vida, a gente não precisa mais do que um pequeno apoio. E quantas vezes você aí está você tem todos os recursos para você dar um apoio para uma pessoa que vai estourar, que vai fazer um monte de oportunidades, que vai mudar a vida de tantas pessoas. Por exemplo, esse programa aqui. Quero falar desse programa.
esse programa está me dando uma oportunidade de falar aqui para vocês. O que será que vai acontecer daqui para frente? Será que eu vou me tornar uma pessoa que vou falar para milhões de pessoas no Brasil? Será que eu vou me tornar uma pessoa que meu Instagram vai lotar de pessoas que vão escutar tudo isso que eu tenho para falar e vai mudar a vida de muitas pessoas? Só que se esse programa não me der uma mão, se esse programa não me der um apoio, eu não ia ter nada disso. O que eu precisava? De um pequeno apoio. Para conseguir fazer o Nó da Gravata com uma mão só, eu precisava de um pequeno apoio. Então você que está trabalhando numa empresa, olha para o lado. Será que eu posso apoiar aquela pessoa? Como que eu posso apoiar a minha esposa? Tem maridos que eles só vão contra a esposa. Mulheres que só vão contra, ele só critica. O que eu posso apoiar ele nesse projeto? O que eu posso apoiar meus filhos? E quando eu criei esse pequeno apoio, eu comecei a fazer o Nó da Gravata. Então ele veio aqui, falei assim, peraí, vamos parar por aqui, né? Porque eu lembrava que meu pai fazia esse primeiro passo. Aí eu vim aqui por baixo. Às vezes na vida, a gente tem que, né? A gente está por baixo. Mas, o que a gente aprende? É dar a volta por cima. A gente dá a volta por cima. Na palestra eu faço mais devagar, tá, Eunice? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Mas é extraordinário, e aí eu falei, eu não sei. Pronto, consegui. Olha que fácil, tranquilo. E aí eu me deparei com isso aqui. Foi. Falei, puxa vida. E a sua vida que está me assistindo aí, às vezes ela está exatamente assim. Tá tudo ao contrário. Parece que você está indo contra o fluxo, contra as pessoas. Tudo que acontece dá errado para você. Todo mundo parece que está indo no buraco certo, você está indo no buraco errado. Todo mundo abre a porta certa, você abre a porta errada. Quando nem tem porta. Mas aí você dá a volta por cima de novo. E vai dando a volta por cima. Aí eu encaixei aqui. E vem um momento da sua vida que você tem que se espremer na tua vida. Que é esse momento aqui, né? Você se espreme. E quando eu olhei isso aqui, falei, agora já era. Ninguém me segura. Só que tem um negócio que eu vou fazer aqui, Eunice, que vai atrasar um pouquinho o nosso programa. Mas eu tenho que fazer, porque isso é muito importante. Quando eu fui baixar na palestra, eu faço exatamente isso. E aí todo mundo fica olhando para minha cara e fala, meu Deus, era só baixar. Já estava praticamente pronto. E é isso que você tem feito com muitos dos teus sonhos. Quando já estava prontinho, quando você já tinha tudo para conseguir, você desistiu. E quando a gente desiste, é isso que acontece. Frustra eu, frustra você, estava aqui esperando para eu fazer o Nó da Gravata. Então não desista dos teus sonhos. Corra, vai atrás dele. E agora corra mais ainda, porque você desistiu, parou. Então vamos lá de novo. É a persistência, né? Vem aqui, esse dedo aqui eu fiquei pegando feijão durante muito tempo para ele poder fazer isso aqui. É mesmo? Ele não conseguia segurar. Eu segurava, ele soltava. Eu segurava, ele soltava. Não tinha coordenação motora então, necessária. Persistência sempre. E aí vinha aqui, volta por cima, ok, ficou de costa, deu um pouco errado, mas você volta. De novo por cima, se espreme e de novo eu cheguei naquele momento. Só que aí você vai... Diferente daquela hora. E conclui, né? Porque numa hora você tem que concluir. E aí aqui, se você for ver, eu vou ajeitando. A vida é assim, primeiro você faz, depois você ajeita. Tem pessoas que elas querem fazer os projetos prontos. Tem pessoas que elas querem que tudo já saia perfeito. Não quer ter trabalho. Microsoft, Apple, são marcas conhecidas mundialmente. Eu que trabalhei com TI muitos anos, eu sei disso. Eles colocam um sistema operacional Windows e depois fazem ajustes. Coloca, faz ajuste. Mesma coisa, sistema Apple, iOS. Coloca, ajusta. Coloca, melhora a segurança. Então, a nossa vida tem que ser assim. Você vai ajustando e sempre vai ter alguém que vai falar, mas não ficou muito bom. Vá! Ficou perfeito, ficou muito bom. Porque é aquele Parabéns. negócio, né? As pessoas criticam as coisas que a gente faz. Sim. Mas a gente tem que lembrar que essas críticas muitas vezes estão dentro dessas pessoas. Muito bem, parabéns. Boa? Muito bom. Tá aí o Depois você vai me ensinar com calma, tá? Vou. Porque eu sempre tive vontade de aprender a fazer um nó de gravata e eu ainda não. O mais interessante... Mesmo você fazendo aí, eu fiquei assim, mas ainda não aprendi. O mais interessante, Eunice, é que
Nesse momento em que eu faço o nó, as pessoas aplaudem muito, levantam, ficam em pé na palestra. E aí é que vem o interessante, porque a gente foi numa igreja onde nós éramos padrinhos de casamento. E nós saímos muito corrido, porque se não saísse correndo, a gente ia pegar trânsito. Então meu pai e eu colocamos as gravatas no bolso, e minha mãe pegou a maquiagem, e a gente falou, vamos na igreja, a gente faz tudo lá no banheiro da igreja, porque a gente já foge do trânsito, né? Chegou no banheiro da igreja, meu pai falou assim, nossa, e agora? Eu falei, que foi, pai? Ele falou, eu não vou conseguir pôr a gravata. Eu falei, por quê? Porque eu preciso de um espelho. Eu sempre me acostumei, há 30 anos, fazer o nó da gravata na frente de um espelho. Não tem espelho aqui, eu não vou conseguir. Aí foi que eu falei pro meu pai, eu treinei tanto para realizar esse sonho, que você pode me dar a sua gravata que eu vou fazer. Meu pai falou, não acredito, né? Porque até comprar uma gravata no centro da cidade que tinha zíper, ele tentou para me ajudar. Mas eu não queria isso, queria conseguir. Daqui, pai, fiz, e aí quando eu coloco a gravata no meu pai, parecia que eu estava colocando uma medalha, porque ele ficou até emocionado. Que legal. De ver que eu tinha superado não só o fato de achar que eu não ia conseguir, mas que ele foi superado de tanta persistência que eu tive. Que legal. Então, é isso que você tem que fazer para sua vida. É a maestria, não é? A maestria emocional. Eu acho. Queria que você falasse. Você fala muito da maestria emocional. Na prática é isso, mas você pode acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho um curso, né, que nós estamos na Hotmart, ainda não foi lançado, tá? Mas ele se chama Maestria Emocional. Primeiro, porque maestria emocional lembra maestro, orquestra, música. E a música é uma coisa super importante na minha vida. E o que eu posso falar para vocês sobre maestria emocional? É quando um maestro ele está de frente para reger uma orquestra, e quando você vai num concerto, você consegue escutar todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, em harmonia, mas se você tiver um ouvido bom, você consegue ouvir cada um deles na sua particularidade. E o que é maestria emocional? É você pegar a tua alegria, a tua tristeza, surpresa, que também é uma emoção, que pode ser misturada, é você pegar a tua raiva e você fazer com que todas elas trabalhem em conjunto de uma maneira que vai sair um bom som, que as pessoas vão adorar ouvir. Vão falar, nossa, eu adoro estar com essa pessoa, porque ela consegue ter maestria nas emoções. E ter maestria na emoção não é só saber ferramenta emocional, é saber quando aplicar. As pessoas perguntam muito assim, né? Principalmente em rede social. Gilberto, como é que eu faço para acertar? Como é que eu faço para saber como acertar? Eu falo, não, o principal é você saber como não errar. Se eu não estou fazendo a coisa errada, se eu não estou indo para o lado errado, consequentemente, algum outro lugar aí vai dar certo. Muito interessante. Extraordinário, viu? Agora eu sei que você domina também responsabilidade social, inclusão social, tudo que se fala do universo do terceiro setor, né? E agora com o ESG, que as empresas todas estão procurando, né, se adequar às suas práticas. E eu queria que você falasse um pouquinho, para que a gente também pudesse aqui levar para as pessoas esse conhecimento. Para quem ainda não está praticando na sua empresa, para quem ainda não conhece, é uma sigla ainda nova, né? Sim. O ESG. E também, por que a gente tem que estar no terceiro setor, apoiar os projetos, fazer os investimentos sociais e tudo mais. Claro. Essa sigla ESG, Environmental Governance, Social e Governance, traduzindo, né, que seria mais o meio ambiente, o social e a governança. Eu foco muito na questão social, né, que é a inclusão, diversidade nas empresas. E eu acho que as empresas, como você falou de sabedoria, eu vou usar esse termo, as empresas elas estão começando a ter essa sabedoria. Por quê? Quem é que as empresas atendem? O grande público. E o grande público, ele é diverso ou ele é uma tribo? Não, ele é diverso. Hoje, uma empresa que está no mercado, seja ela de manufatura, calçado, qualquer coisa, eletrônico, ela está atendendo um público que é um público diverso. Porque você tem de tudo no mundo hoje.
consumindo do mercado. Então, quando você faz com que dentro da tua empresa seja um reflexo dos clientes que você atende, você passa a entender os clientes de uma maneira muito mais clara. Você começa a ter uma visibilidade de diversidade maior, onde você tem que não só fazer a coisa do jeito que você acha que é o certo. A empresa ela começa a abrir a mente dela. Vamos dizer assim, vai. A gente não fala que a gente tem que abrir a nossa mente? Sim. A empresa passa a abrir a mente dela. Porque ela fala, agora eu começo a conhecer um pouco mais desse público. Porque aqui dentro a gente é diverso. Aqui dentro a gente é inclusivo. E se a gente não fizer isso aqui dentro, a gente não consegue mudar lá fora. A gente não fala que as mudanças são de dentro para fora. Não vai impactar lá fora. Você não vai impactar. E a mesma coisa a questão do meio ambiente. Os clientes, cada vez mais, eles estão exigindo empresas que sejam conectadas com essas questões, né? De carbon zero, de fazer ações que não poluam, que não ameacem, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco dos nossos clientes. Eu acho que é bom, o ideal seria que tivesse inclusão, acessibilidade, cuidados com o meio ambiente, sem precisar ter nenhum prêmio. Sim. Mas, por um outro lado, analisando a vida do jeito que ela é bom, porque as empresas elas têm essa coisa... É um incentivo, né? Acaba tendo essa questão de, pô, então eu vou fazer porque também me beneficia. Então acaba sendo bom por todos os lados, né? Qual é a maior dificuldade que eu vejo? Que é o que eu falo nas empresas. É a cultura. Não é você levar a pessoa lá para dentro e pronto. É como é que os gestores vão lidar com essa pessoa? Os funcionários, os colegas de trabalho, como é que eles vão tratar essa pessoa? Vai ter a questão do capacitismo, né? Quantas vezes, será que você... daqui, Gilberto, daqui que eu faço mais rápido que você, porque você tem um problema no braço. Ô, Gilberto, não mexe aí não, porque você tem um problema no braço, então, cuidado. Você pode quebrar, né? Olha, fica com todo aquele cuidado. Então, o maior problema que eu vejo hoje, que a gente precisa resolver, além da acessibilidade e da inclusão, é a cultura das pessoas que estão lá dentro da empresa. Que vão falar bobagens, que não vão pensar no que estão falando. Não vão agregar em nada. E aí tem sempre aquelas pessoas que vão falar, eu adorava o mundo como era antes. Que agora eu tenho que ficar cheio de dedos, né? Antigamente eu falava um monte de coisa para os meus colegas, xingava eles de tudo que outras vezes, não ligavam. Mas veja, o mundo, ele muda. E a gente tem que mudar para a gente se estabelecer nele. Há um tempo atrás, você podia sair com o teu carro o dia que você quisesse. Hoje tem rodízio. Então o mundo ele vai mudando. Muito bom. Você podia compartilhar assim algum desafio que você teve na sua carreira? Porque você passou por grandes empregos, grandes corporações, né? Desde o mercado financeiro e tudo mais. Se você quiser compartilhar alguns dos desafios que você teve, como é que você superou? Os meus maiores desafios sempre foram eu comigo mesmo. Eu sempre falo que um nadador, se ele entrar para uma raia de alta performance num campeonato de natação e ele olhar para o lado, ele perdeu a prova. Muitos nadadores, eles relatam que eles não lembram nem como é que aconteceu. Ele treina 1 ano, 2, 3, na hora do tiro da prova, ele simplesmente fecha o olho e faz o que tem que fazer. Então, assim, os meus desafios sempre foram eu comigo mesmo. Eu tentando me superar, eu tentando fazer o melhor e não dando bola para a torcida. Muito bem. Falando assim, os caras vão falar, vão criticar, vão pegar no meu pé, faz mais rápido. Eu já tive muita questão assim, e aí, terminou o trabalho? E aí, terminou o trabalho? E aí, já terminou? E, né, você às vezes com 2 mãos, no teclado, no mouse, você acaba sendo mais rápido. Mas eu não ligava, eu falava, eu sei que eu estou fazendo o meu máximo, então isso é o que me conforta. O que eu não posso jamais é ir deitar falando assim, eu estou segurando. Eu poderia fazer melhor, mas eu tô de pirraça eu tô segurando. Entendi. E isso, se um dia acontecesse comigo, eu ia ficar muito chateado comigo mesmo. Então, acho que o grande desafio das pessoas não é olhar para o lado. Não é você querer se comparar às pessoas. Até porque, Ionice, se você tem aí... Imagina uma pessoa que você usa como referência. Quando você chegar aqui nela, você vai achar que isso aqui é o seu topo. E às vezes é só o primeiro degrau da tua vida.
E você já achava isso. Lembra do nó da gravata? Sim. Eu achava que ali era o limite, mas tinha um outro limite. Pôr a gravata na frente do espelho. Não é verdade? Sim. Então, assim, nunca use alguém como referência. Você não tem limites. Seu teto você não conhece. E eu sempre pensei isso. Eu vou fazer o desafio eu comigo mesmo. Eu vou me superar todos os dias. E se eu tiver muito bom, eu vou me superar para ficar melhor ainda. Maravilhoso. Muito bem. Queria que você aproveitasse então esse momento para falar um pouco mais para as pessoas de casa. E se você quiser compartilhar qual o legado que você quer deixar nesse mundo, você tem uma história extraordinária. E também deixa um recado para as pessoas, convida elas para te seguir, onde elas te encontram. Perfeito, muito obrigado. O meu Instagram, então, é Gilberto Oliveira Gol. Como é que escreve esse Gol? G-O. São as iniciais do meu nome, Gilberto Oliveira. Então é Gilberto Oliveira Gol. Você me segue lá, eu falo muito nessa questão de inteligência emocional. Questão de legado, eu acho que é relacionado ao que você veio para dizer. Eu faço sempre uma menção sobre Jesus, né? A razão da minha vida. Eu acho que se Jesus tivesse vindo na Terra e ele tivesse escolhido por vontade própria ficar quieto e não falar nada, você imagina a mudança que nós todos íamos ter aqui. Se ele tivesse ficado quieto. Vim para falar alguma coisa, mas não falo nada. Não quero cumprir minha missão. Vou ficar mexendo nas minhas madeiras, vou ter uma vida saudável, vou passar bem os meus anos e vou ter uma morte tranquila. Ok, quantas coisas não iam mudar? Quantas pessoas, né, não deixariam de ser impactadas só por esse movimento de se calar? Então eu acho que assim, o principal legado que você tem que pensar na tua vida é: o que é que eu vim aqui dizer? Porque eu falo para as pessoas, todo mundo tem alguma coisa a nos dizer. Até quem a gente acha que não tem nada para nos dizer, sempre nos fala alguma coisa. E nem sempre é com palavras. Às vezes as pessoas com pequenas atitudes, elas falam muito mais para nós do que simplesmente expressando palavras. Então eu acho que você tem que descobrir rápido o que é que você veio dizer. E não fique tão preocupado com a fama, porque às vezes a gente quer falar para o mundo inteiro e a gente deixa de falar para uma pessoa que seria muito mais importante do que falar para o mundo inteiro. Afinal de contas, a Bíblia fala, mais vale uma vida, mais vale a sua vida do que o mundo inteiro. Então, às vezes não é uma questão do impacto, mas é uma questão de que você tinha que estar ali para falar para aquela pessoa e aí tudo ia mudar. Então eu acho que o maior legado que uma pessoa pode ter é não deixar de falar aquilo que ela veio com essa missão, com esse objetivo de fala. Muito bem. Queria te agradecer, queria dizer que foi extraordinário te receber. Eu que agradeço. Sua história é bonita, não é, gente? A história do Gilberto é inspiradora demais. A gente fica muito honrado de você compartilhar com a gente esse conhecimento. Volta outras vezes, viu? E eu espero de verdade que as pessoas voltem lá, assista de novo, porque fica no YouTube essa história, e que isso de verdade faça muita diferença na vida de todo mundo e que tenha feito na sua também. E vai fazer com certeza. Eu agradeço muito o convite da família Record, de vocês, Eunice, né? Como você já falou da Andréa. Quero agradecer muito minha esposa, Vanessa, minhas filhas, Gabriela, Carolina, Mariana. Um abraço para todos vocês. Fazer uma menção honrosa aqui pro meu pai, que tinha o mesmo nome que eu, Gilberto Oliveira, por isso que esse Gol aí, né? Sim, muito bom. Que nasceu tudo isso por causa desse nó da gravata. Minha mãe, que era Inês, né? Que eu falo que é inesquecível. E agradecer muito a todos os meus amigos, todos aqueles que me seguem, todos vocês que estão aí assistindo, que vocês façam um bom proveito desse programa e agradecer mais uma vez aqui vocês. Obrigada, viu? A gente que agradece. Volta outras vezes, viu? Obrigado. Deus te abençoe muito aí na sua caminhada, faça muitas palestras, continue fazendo esse trabalho lindo que você está fazendo para transformar a vida de tanta gente. Vamos em frente. E, gente, o que dizer, né? São histórias como essa que faz com que a gente tenha tanto amor por esse programa, por esse quadro.
Eu agradeço ao Gilberto, agradeço a sua atenção, te convido para seguir o Gilberto, para me seguir. A gente tem conteúdo sempre para transformar a sua vida. Todo domingo a gente está aqui, com certeza no próximo estaremos com uma nova história, mas por hoje a gente quer te desejar um ótimo domingo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Que entrevista bacana, não é? Gostei demais. Se você também curtiu, pode conferir a versão completa lá no nosso canal do YouTube, beleza? Começa agora o Descomplica Ressoar. Você está preparado para receber as melhores dicas e tendências de estilo para o outono e inverno? Com o consultor de moda Gustavo Sarti, então confere aí. Oi Renata, no Descomplica Ressoar de hoje você aí de casa vai conhecer algumas das principais tendências de moda desse inverno e, é claro, como usar cada uma delas. Dá uma olhada. Uma das tendências desse inverno é o chamado Total Jeans e muita gente tem dúvida de como combinar jeans com jeans. Você está vendo aqui no look da Fernanda uma das opções, que é justamente escolher um tom de jeans, nesse caso um tom mais claro, para ser a referência da combinação. Pode ser um jeans mais escuro ou pode ser também o black jeans. Veja que aqui, olha, a jaqueta tem esses pelinhos que também virou tendência nessa estação e colocamos com tênis para ficar esse tom mais casual. Mas poderia também, gente, ser uma bota, olha, como essa daqui, com brilho, porque o brilho também está em alta. Olha que linda essa bota, jeans também. E no caso da jaqueta, a gente tem aqui algumas opções, olha, jaquetas com brilho como essa daqui e peças também com taxas e metalizados dourados, que é outra importante tendência dessa estação. Então, o bacana é o seguinte, aquele jeans básico que todo mundo tem no guarda-roupa, agora virou tendência dessa estação. Estampa predominante do verão, mas que invadiu esse inverno é o floral. E que bacana, né? Porque o floral remete à feminilidade, à delicadeza da mulher. Olha que lindo esse look que a Fernanda está mostrando para você. Característica dessa estação é justamente esse floral colorido, como a gente está vendo aqui, e a estampa às vezes localizada, olha, em alguns pontos da peça. O macaquinho com bota cano curto, assim, ó, é sempre uma boa opção. Mas tem mais, viu, gente? Olha que lindo esse vestido longo aqui, com as mangas mais bufantes, que é outra tendência dessa estação. Tem a opção da jaqueta puffer, que é esse modelo aqui, que virou hit, inclusive entre as celebridades e nas passarelas internacionais. E por último, o macacão. E repare, olha, a estampa fica na parte de cima da peça, valorizando justamente a região do seio, do decote, enquanto na parte de baixo, um pouco mais sóbrio. Muito legal e várias opções para aproveitar de forma completa essa estação. E qual será o calçado que é tendência nessa estação? Sabe o coturno? Aquele que foi hit nos anos 60 e 70 e que estava muitas vezes ligado a uma tendência militar? Pois é, agora ele se transformou e tem muitas opções para você usar nessa estação. Olha só, essa primeira aqui tem detalhes metalizados. E o bacana do dourado é que ele combina bem com bege e também com os tons terrosos em geral. Com toda essa cartela fica bem os tons metalizados dourados. Agora, para quem gosta de brilho, a opção é esse daqui. Olha, até o cadarço tem brilho, olha. E claro que essa é uma opção para usar um pouco mais no final de tarde ou à noite, porque ele tem um brilho um pouco mais exagerado. Para quem gosta de um brilho um pouco mais discreto, tem essa outra opção aqui, olha. O brilho só na parte de trás, que o brilho está na moda, tem que ter alguma coisa de brilho. Já para quem quer privilegiar o conforto, né, ao caminhar, olha que bacana essa opção aqui. Tem uma parte com elasticidade, tá vendo? Que se adequa ao pé e também um modelo mais básico, né? Para usar com peças estampadas, por exemplo, fica legal. Quem gosta da tendência rock, dá para apostar no preto com brilho, olha, fica bem, como esse caso aqui. E por último, essa daqui, que é uma opção com solado, olha, um pouco mais pesado, que também está na moda. Esse tipo de solado aqui, né, além de deixar a pessoa um pouco mais alta sem inclinar o pé, ele também virou tendência da estação. Então tá aí, ó, o coturno, uma das principais tendências de calçados para esse inverno.
Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você aproveite esse inverno com muito estilo, hein? E até a próxima. E o Ressoar fica por aqui. Você gostou do nosso programa de hoje? Então, para ver esse e outros programas, é só se inscrever, tá lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Caio Carneiro: nunca subestime o poder da sua visão para mudar o seu mundo. Olha, gostei dessa, hein? Pessoal, beijo, fiquem com Deus, até o próximo domingo. Bora lá?